Esse vídeo é um tutorial completo do aplicativo Flynow Produtividade. Esse é o único aplicativo que você precisa para ser mais produtivo, criar bons hábitos e atingir suas metas. Esse tutorial segue a ordem das principais abas do aplicativo. Ou seja, primeiro vou explicar as funções referentes às tarefas, depois hábitos, depois metas, por fim estatística e geral. Se você tem alguma dúvida em um ponto específico do aplicativo, você pode ir direto na função que deseja. Para isso, basta verificar a descrição. Lá contém os links de tempo da explicação de cada funcionalidade. Na aba Atividades, o aplicativo mostra todas as tarefas, hábitos e metas do dia selecionado. Para alterar o dia de seleção, você pode clicar no dia que você deseja visualizar. Você também pode alterar a semana de visualização. Caso deseje visualizar um dia muito distante, você pode vir na opção de ações e selecionar uma data específica de um próximo mês. Na listagem das atividades é apresentado o título, o intervalo de horário da tarefa, caso tenha definido algum, e a cor da borda é referente ao tipo da tarefa. Os hábitos são apresentados com a cor da borda em verde. Nas tarefas, a cor da borda é referente à tríade do tempo, ou seja, azul claro para atividades importantes, vermelho para atividades urgentes e laranjado para atividades circunstanciais. E as metas são apresentadas com a borda azul escura. Para adicionar uma nova tarefa, clique no botão mais localizado no canto inferior direito. Na tela Adicionar tarefa, é possível inserir o título da tarefa, o tipo, que é referente à tríade do tempo, que pode ser urgente, importante ou circunstancial, a categoria, que é referente à ferramenta da roda da vida, que se refere a qual área da vida a tarefa está relacionada, a descrição, que pode ser uma informação adicional para a tarefa, e o checklist, que se refere às etapas para a realização da tarefa ou subtarefas. Caso sua tarefa ela tenha uma frequência, você pode definir que esse checklist seja mantido único para todas as ocorrências da tarefa, ou então você pode escolher a opção de reiniciar o checklist diariamente, caso você tenha que fazer todos os itens do checklist novamente em cada ocorrência da tarefa. Você pode definir o dia da tarefa, escolher um horário de início e fim da tarefa. Também é possível adicionar notificações, sendo possível personalizar o horário e o som da notificação. Você pode adicionar mais de uma notificação. A frequência da tarefa, que por padrão não se repete, mas também é possível adicionar tarefas diárias, segunda a sexta, semanal, mensal, anual, ou personalizar de acordo com os dias da semana que você quer que essa tarefa se repete, ou se repetir a cada intervalo de dias, por exemplo, a cada 2, 3 ou 5 dias. Você também pode definir o reagendamento automático da tarefa para o dia seguinte, caso ela não seja concluída no dia determinado. O aplicativo possui 10 modos de visualizações diferentes. Para alterar, basta clicar no ícone de modo de visualização. Tem 4 tipos diferentes para o modo lista, 4 diferentes para o modo agenda e o modo linha do tempo e pendências. O modo de lista, ele vai listar as atividades de acordo com os filtros e ordenação definido. É possível ver a listagem do dia, de 3 dias da semana. Tanto no modo de 3 dias, semana e mês, é possível alterar o período de visualização também, assim como no modo diário. O modo de agenda ele é bem parecido com o modo lista. A principal diferença é que ele vai listar as atividades no formato de agenda, de acordo com o horário de início e fim da tarefa. As atividades que não possuem horário, ela aparece no início da listagem na seção dia inteiro, que é o modo de diário. O modo de 3 dias vai mostrar uma listagem de 3 dias. O modo semana mostra a agenda da semana inteira com os horários, de acordo com os horários. No modo mensal, ele mostra o mês inteiro, listando as atividades de cada dia. Aqui é possível clicar em um dia específico para ver mais detalhes de como que está esse dia. O modo linha do tempo lista as atividades, todas de um dia, depois do próximo dia, no formato de linha do tempo. Nesse modo não tem a semana em cima, como no modo de agenda e lista. Ele lista no modo de linha do tempo, um dia após o outro. O modo pendências ele é parecido com linha do tempo, porém ele vai listar somente as atividades pendentes até o dia atual.
Dessa forma, é um jeito mais fácil de você ver suas atividades que não foram realizadas nos dias anteriores. Agora eu vou falar um pouco sobre filtros e ordenação. Para acessar essas funções, basta clicar no ícone de 3 pontinhos. As opções de filtro disponíveis são categorias, filtrar por categorias. Aqui é possível filtrar, selecionar várias categorias, para você ver só as atividades dessas categorias selecionadas. Também é possível filtrar por tipo, que seria somente hábitos, metas, ou de acordo com a trilha do tempo aqui da atividade, e também filtrar por status. Por exemplo, uma personalização interessante que você pode fazer aqui, se você quiser, é você sempre visualizar só as suas tarefas não realizadas. Para isso, você pode clicar aqui, ó, no status não realizado. Assim, ele só vai mostrar as atividades não realizadas, e sempre que você realizar uma atividade aqui, marcar ela como concluída, por exemplo, aqui, aí ela vai sumir da listagem. Com relação à ordenação, é possível ordenar as atividades por horário. Por padrão, as atividades são ordenadas no modo crescente. Também é possível ordenar de acordo com os status, ou seja, para mostrar as atividades realizadas primeiro ou mostrar as não realizadas primeiro. Também é possível ordenar de acordo com o tipo da atividade, se você quer ver as atividades urgentes ou importantes primeiro. Agora vamos explorar as estatísticas de uma tarefa frequente. Para isso a gente pode clicar numa tarefa, vir na aba estatísticas. Aqui mostra o histórico de realização dessa atividade, que a gente pode ir alterando os meses para ver a evolução por um período de tempo, que pode ser semanal, mensal ou anual. Aqui a gente pode ver a evolução de realização ou de tempo gasto na atividade. Também é possível ver outras estatísticas, como por exemplo o desempenho, que é possível, as estatísticas para baixo, todas aqui são relacionadas ao período selecionado aqui, que por padrão é todo o período. Aqui tem o desempenho de total de atividades realizadas versus não realizada. As maiores sequências, as 3 maiores sequências mostram aqui, nesse caso aqui só tem 2. E as últimas 2 sequências de realização da atividade, o tempo total gasto e as recompensas obtidas com essa atividade. Com a função de temporizador e cronômetro, você consegue mensurar o tempo gasto em suas atividades e manter focado durante a execução delas. Para iniciar um novo temporizador, você pode arrastar uma tarefa e clicar no ícone, e aqui você pode escolher o tempo do temporizador. Também pode definir a notificação, o som da notificação. Você pode iniciar o cronômetro. Aqui tem as opções de cancelar, pausar e finalizar e salvar. Eu vou cancelar aqui. Você também pode adicionar um tempo manualmente nessa atividade, caso você já tenha realizado. Aqui você pode iniciar o cronômetro e também pode adicionar um tempo manualmente, caso você já tenha realizado o tempo na atividade. Você também pode visualizar todos os registros de tempo de uma atividade. Para isso, basta clicar na atividade e na aba Tempo. Essa aba lista todos os registros de tempo do mês atual. Você também pode alterar o mês de visualização e pode adicionar um novo tempo por aqui também. Basta clicar aqui no adicionar. Aqui você consegue adicionar um tempo manualmente e escolher o dia. Também é possível editar ou excluir um tempo já selecionado. A função de anotações, ela está disponível para as tarefas, para os hábitos e também para as metas, ou seja, para todas as atividades do aplicativo. Com a função anotação, você pode adicionar uma nota em uma repetição de um dia específico de uma atividade. Ou seja, por exemplo aqui, de hábito de uma leitura, eu poderia fazer uma anotação aqui sobre o que eu aprendi nesse determinado dia, ou sobre o que eu li nesse determinado dia. Um exemplo aqui disso também seria a questão do escrever o diário. O acompanhamento do hábito pode ser feita de acordo com a função de anotações, ou seja, usar anotações para escrever o diário, que é o que tem nesse exemplo aqui. Para visualizar as anotações de uma atividade, basta vir na aba Anotações, e aqui é possível visualizar de acordo com os meses aqui. Também é possível adicionar uma nova anotação por aqui também e editar ou excluir uma anotação de um dia específico. Com a função checklist diário, é possível criar subtarefas para uma tarefa principal em um determinado dia. Por exemplo, essa tarefa trabalho, ela tem definido 4 itens como checklist, e eles estão para reiniciar diariamente. Em todas as ocorrências dessa tarefa, esses 4 itens, ele aparece como itens a fazer dessa tarefa. Eu posso marcar como concluído aqui esses itens, e aqui eu posso adicionar mais itens nesse dia específico.
Essa é a função do checklist diário. Aqui a tarefa ela se refere só a esse dia. Então, se eu adicionar mais um item nessa tarefa aqui, ele só vai aparecer aqui nesse dia. Não aparece nas próximas ocorrências. Ou seja, uma tarefa aqui que não tem nenhum checklist dentro dela, no nível da tarefa, eu ainda assim posso definir um checklist diário para ela. Que aqui eu posso definir algumas subtarefas para essa tarefa nesse dia específico. Para editar o checklist de um dia específico, a gente pode arrastar para o lado aqui, clicar nesse ícone aqui, é possível editar um texto aqui ou excluir. Também é possível adicionar novos itens e também é possível adicionar novos itens pela tela de detalhes do dia. Na aba de hábitos é possível visualizar todos os seus hábitos criados. Na listagem de cada hábito mostra o histórico de realização da semana atual do hábito, verde quando o hábito foi realizado e vermelho o dia que não foi realizado. Para alterar a semana de visualização, basta arrastar para o lado a semana. Para adicionar um novo hábito, basta clicar no ícone de mais no canto inferior direito. Aqui mostra uma galeria de hábitos, ou seja, os hábitos mais utilizados no aplicativo. Para criar o hábito do zero, sem usar nenhum modelo, pronto, clique em criar próprio hábito. Aqui você pode inserir o hábito, que seria a rotina a ser realizada, o gatilho, que normalmente é uma ação, uma emoção, um local ou um tempo anterior à realização da rotina, a recompensa, que seria o benefício da realização do hábito, a categoria, que é referente ao modelo roda da vida, que seria qual área da vida que está relacionado com o hábito, a frequência, que pode ser diário, segunda a sexta, semanal, mensal, ou personalizar, de acordo com... Você pode selecionar os dias da semana que você quer que esse hábito ocorra, e também pode determinar que o hábito se repita a cada certa quantidade de dia. Aqui também é possível você definir uma meta diária, que seria como que você vai contabilizar a realização do hábito. Se você não deixar essa opção marcada, significa que você vai contabilizar o hábito como concluído ou não concluído todo dia. Agora, se você definir, por exemplo, aqui, igual o exemplo está 20 páginas, significa que o hábito ele vai contabilizar em relação às páginas e não a realizações. Dessa forma, sempre que você adicionar um hábito, ele vai estar contando 20 páginas, ou também você pode estar adicionando manualmente a quantidade de páginas do hábito. Também é possível definir uma data de início e fim, o horário de início e fim também, e é possível adicionar notificações. Para exemplificar o hábito da leitura, ele tem a meta diária definida, que a gente pode ver que está com 15 páginas. Quando tem a opção de meta diária, tem a opção aqui de adicionar a quantidade. Posso adicionar, por exemplo, se eu adicionar mais 5, vai ficar com 20. E aqui nas estatísticas vai mostrar a quantidade, a porcentagem em relação ao total da meta diária. Quando um hábito ele não tem a meta diária, por exemplo, aprender algo novo, ele não tem essa opção de adicionar quantidade. Aqui na listagem também da aba atividades, quando o hábito ele tem a meta diária, aparece lá total feito em relação ao total ou à meta, o objetivo. Por exemplo, aqui no próximo dia tem 0 concluído de 15. E agora explicando um pouco sobre as estatísticas, né, do hábito. Para visualizar, basta clicar no hábito. E na aba estatísticas aqui a gente pode visualizar o histórico. Aqui mostra o percentual de quantos por cento do hábito foi realizado, né? Quando o hábito ele tem meta diária, ele vai mostrar porcentagem, e quando ele não tem meta diária, vai mostrar somente concluído ou não concluído, como por exemplo esse hábito aqui. Aqui ainda nas estatísticas é possível ver a evolução. Aqui também, como esse hábito ele tem a meta diária de página, eu posso ver a evolução em relação às páginas. Aqui está o total de páginas lido na semana, no mês e por ano. E aqui também é possível ver em relação a realizações, ou seja, o hábito ele foi realizado 7 dias, todos os dias em todas as semanas aqui. Foi realizado tantos dias em cada mês. E aqui em referente ao tempo, que é referente ao temporizador e ao timer adicionado nesse hábito. Na parte de desempenho aqui é possível ver o total de dias realizado versus não realizado, as maiores sequências, ou seja, os maiores sequências seguidas de realização do hábito, 86 dias, 64 dias e depois 10 dias, e as últimas sequências de realização do hábito. Também é possível ver o tempo total, que seria o do
temporizador, timer e também a quantidade total de páginas lidas. E aqui também as recompensas relacionadas à gamificação, né, obtidas desse hábito. Agora mostrando um pouco sobre a função de temporizador no hábito, assim como a função de anotações, a função de temporizador ela está presente em todas as atividades do aplicativo. Para iniciar um temporizador, pode vir aqui, clicar em iniciar, pode selecionar um tempo específico, clicar em iniciar, ou também é possível adicionar um tempo manualmente. O cronômetro, pode clicar aqui em iniciar também para iniciar o cronômetro ou adicionar um tempo manualmente. Na aba tempo, vai listar todos os tempos cadastrados no hábito. Agora, com relação às anotações, aqui a gente pode adicionar uma anotação. Tem esse exemplo do diário que eu já mostrei antes. E aqui é possível ver todas as anotações. Na aba metas, é possível visualizar todas as suas metas cadastradas no aplicativo. Na listagem de cada meta, apresenta o nome da meta, a data limite para a realização da meta, o total de dias que faltam para a realização da meta, que seria a data limite. Também é possível ver a barra de progresso, ou seja, quantos por cento você está perto da meta. Também tem um indicador, que é o ícone de localização, que seria qual é o local ideal que você deveria estar agora na meta em relação aos dias que faltam. É possível aqui filtrar e ordenar as suas metas. A filtragem ela pode ser feita de acordo com a categoria da meta, com o status, realizado ou não realizado, ou de acordo com a data. Como, por exemplo, filtrar para ver só as metas desse ano, desse mês, as metas futuras ou as metas passadas. A ordenação pode ser feita por horário decrescente, que seria aqui relacionado à data da meta, ou pelo status de realizado ou não realizado. Para adicionar uma nova meta, basta clicar no botão de mais. Aqui mostra a galeria de metas, ou seja, as metas mais adicionadas no aplicativo, em algumas categorias como saúde, finanças, profissional e intelectual. Para criar uma meta sem nada preenchido, basta clicar em criar a própria meta. A gente pode inserir as seguintes informações: a meta, que é o objetivo a ser realizado, a quantidade, que seria a quantificação da meta, né? Qual que é a data limite, que seria a data máxima para a realização dessa meta, a importância, por que que essa meta é importante. O próximo passo seria o checklist, que seria as etapas a serem realizadas para a realização dessa meta. Categorias, que seria as categorias, seria qual área da vida essa meta ela está relacionada. A próxima opção seria a forma que você vai medir o progresso dessa meta, que são 3 formas possíveis. Pode ser medir o progresso por quantidade, que seria um modo manual de você estar adicionando uma quantidade nessa meta. Checklist, que seria o progresso da meta ia ser referente aos itens que estão no checklist. A cada item que você concluir no checklist vai atualizar um progresso na meta, ou então medir o progresso por algum hábito. Nesse caso aqui, seria a meta, ela teria que estar relacionada à quantidade de realização do hábito. Eu vou explicar melhor esses métodos aqui, porque no caso aqui eu tenho 3 metas cadastradas, um para cada um desses tipos. E aqui também é possível adicionar tarefas e hábitos relacionados com essa meta, que aqui você vai ver estatísticas depois dessas atividades relacionadas a essa meta. A forma de medir progresso tem 3 formas possíveis, né? Aqui tem um exemplo de cada uma delas. Por exemplo, atividade física. Essa meta é uma meta de realizar atividades físicas 200 dias no ano. Essa meta, ou a forma de medir progresso dela, é medir o progresso de acordo com o hábito, que seria o hábito de atividade física, exercício físico. Então, por isso, essa meta, a forma de medir progresso dela é com esse hábito, ou seja, toda vez que eu realizo esse hábito, é feito um progresso nessa meta. A leitura anual é uma forma fácil assim de medir com o checklist. Porque nesse exemplo, o objetivo é ler 20 livros no ano, então uma forma fácil aqui de medir essa meta seria adicionar os livros aqui que desejo ler no ano, por exemplo, e sempre que ler um livro, aqui no caso, para ficar melhor, poderia ter colocado aqui o nome de cada livro. Por exemplo, assim que ler um desses livros, marca como concluído aqui e atualiza o progresso da meta. E uma forma indicada aqui, um tipo indicado para medir o progresso por quantidade, que seria a forma manual, é um exemplo aqui de receita anual. Nesse caso aqui, a meta é
uma receita anual de 200 mil. Como o progresso dessa meta aqui normalmente seria, por exemplo, adicionar algum progresso uma vez por mês ou 2 vezes por mês, algo desse tipo, então o progresso aqui ele seria mais fácil ser feito de forma manual. Essa opção libera uma função no aplicativo que seria esse ícone aqui, ó, de adicionar progresso da meta. Então aqui é possível, você escolhe o dia, uma data aqui e coloca um valor para ser adicionado de progresso. É possível visualizar também o progresso. E a gente consegue ver também estatísticas sobre as atividades relacionadas. Por exemplo, essa meta aqui é de atividade física. Então aqui eu consigo ver o total de dias que foi realizado, o total de tempo também. Por exemplo, a leitura anual. Essa meta está relacionada com o hábito de leitura, né? Então aqui eu consigo ver o total de páginas lidas no ano, o total de dias realizados e o tempo também. Por exemplo, a meta de receita anual está relacionada ao trabalho, a tarefa de trabalho. Então aqui também consigo ver estatísticas dessa tarefa. Outras funções aqui seria a função de anotações que tem nos hábitos e tarefas também. Para adicionar uma nova anotação, eu posso clicar no ícone de anotação aqui, escolher uma data e escrever alguma coisa. Para visualizar todas as anotações, eu vim em anotações. Outra função é a questão de temporizador e cronômetro. Também eu posso arrastar aqui para iniciar um novo temporizador. Aí aqui eu posso ou adicionar um tempo manualmente ou posso adicionar pelo cronômetro também. Na aba Estatísticas, você consegue visualizar o total de pontos obtidos no aplicativo até o momento, o seu nível atual, o quão próximo você está do próximo nível, assim como também todas as informações referentes à gamificação. Nessa tela, você consegue ver como você consegue obter pontos, quais os níveis do aplicativo relacionado à gamificação, quais as recompensas possui no aplicativo e como você faz para obter cada uma delas. Na seção de recompensas, você consegue ver a galeria de recompensas, todas as possíveis recompensas e como obter cada uma delas. Na tela Minha Conquistas, você consegue visualizar todas as suas conquistas obtidas e como você obteve cada uma delas, referente a qual tarefa. Na seção Relatórios, você consegue visualizar diversos relatórios por diferentes períodos de tempo. Relatório diário, relatório semanal, relatório mensal e anual. O relatório diário apresenta as informações referentes a um dia específico. Você pode escolher uma data para ver as informações. Nessa tela mostra a pontuação do dia, o total de atividades realizadas e o percentual de atividades realizadas. Além disso, você também consegue visualizar os gráficos referentes à tríade do tempo e roda da vida em relação ao total de atividades realizadas e também em relação ao tempo gasto para realizar essas atividades. E por fim, você tem um relatório de tempo mostrando o tempo gasto em cada atividade naquele dia e o percentual de tempo gasto em cada atividade em relação ao tempo total. No relatório semanal, você consegue visualizar o total de pontos obtido no período, as suas recompensas obtidas no período, estatísticas gerais relacionadas às tarefas, hábitos e metas, em relação às atividades realizadas e não realizadas, assim como o percentual de cada uma. Também consegue ver o histórico semanal, ou seja, quantidade de pontos que você obteve cada dia da semana. Próximos gráficos são de tríade do tempo e roda da vida, em relação ao total de atividades realizadas e o tempo delas. Além disso, você também consegue ver um resumo de todas as suas tarefas, hábitos e metas realizadas no período. Você consegue visualizar o tempo gasto em cada atividade e assim como o total de vezes que ela foi realizada durante a semana. O relatório mensal ele é bastante semelhante ao relatório semanal. Ele apenas apresenta algumas informações a mais, como por exemplo o histórico semanal, que compara o histórico de cada semana, a tríade do tempo e roda da vida já foi explicado anteriormente, o gráfico de performance, que ele apresenta a performance de cada dia no mês, você consegue ver quantos por cento das atividades você realizou em cada dia e você pode clicar em um dia para ver quais foram as atividades realizadas naquele dia.
A média diária, que faz uma média em relação à pontuação, atividades realizadas ou tempo em cada dia da semana durante o mês. O gráfico de evolução semanal, que compara as semanas do mês em relação a tempo, realizações e pontuação. E aqui também você consegue ver um resumo das suas tarefas, hábitos e metas durante o mês, de tempo gasto e total de realizações. O relatório anual ele é semelhante ao relatório mensal. Com relação às estatísticas, você consegue ver as estatísticas gerais de todas as suas atividades por um período de tempo personalizado, que por padrão é 30 dias, o total de tarefas, hábitos e metas realizadas e não realizadas e o percentual de cada uma, o gráfico de evolução semanal. Mostra a evolução das últimas 4 semanas no aplicativo em relação à pontuação, realização e tempo. Aqui também tem um gráfico da tríade do tempo, que mostra a tríade do tempo em relação a atividades realizadas ou em relação ao tempo, e também o gráfico da roda da vida nas modalidades de realização e tempo, onde você consegue ver o percentual de cada categoria que você realizou mais atividades. Na aba geral, você pode sincronizar os seus dados. Essa função é útil caso você estiver utilizando a mesma conta com 2 dispositivos ou caso você estiver utilizando a versão web, você tiver feito alguma alteração lá e ainda não tiver refletido no aplicativo, você pode clicar em sincronizar para ele estar sincronizando. Um outro atalho para fazer a sincronização é você arrastar a lista para baixo. Dessa forma também é feita a sincronização. A função de integração com o calendário permite você realizar 3 ações. Permite você importar eventos do seu calendário para o Flynow, como atividades do Flynow. Permite você exportar atividades do Flynow para o seu calendário. Também é possível sincronizar com o calendário, ou seja, dessa forma é feita as duas coisas, a importação e a exportação. Essa função importa os eventos do calendário do celular para o Flynow e exporta as atividades do Flynow para o seu calendário. Além disso, é possível manter a sincronização automática diária. Dessa forma, todo dia é feita essa verificação das atividades que podem ser importadas ou exportadas. E você pode estar escolhendo quais você quer que seja sincronizada. A parte de categorias, ela lista todas as suas categorias cadastradas no aplicativo, que por padrão são essas categorias referente à ferramenta Roda da Vida, mas você pode estar criando uma nova categoria. Basta incluir o nome e escolher uma cor para a categoria, apertar em adicionar. Também é possível editar ou excluir uma categoria existente. Quando você clica em uma categoria, você consegue visualizar as suas tarefas, hábitos e metas relacionadas a essa categoria. A próxima função é a de preferências. Nessa tela, você consegue definir algumas preferências de uso do aplicativo. Você pode escolher o idioma, tem 3 idiomas disponíveis. Você também pode alterar o tema dentre as opções disponíveis. Você também pode escolher qual dia que você quer que sua semana começa. Se você alterar o dia da semana que é alterado nas partes de visualizações da semana, como na aba principal de atividades. Você também pode escolher como você quer que seja definido a cor da borda das atividades, se é pelo tipo da tarefa, ou seja, relacionado à tríade do tempo, ou se é relacionado à roda da vida, as categorias. Você também pode habilitar ou desabilitar um som ao concluir a atividade. E por fim, você pode definir se você quer que mostre o checklist nos cards de atividades ou não. A próxima função é a de resetar a conta. Essa função vai excluir todas as suas tarefas, hábitos e metas e categorias cadastradas no aplicativo. A próxima função é editar perfil. Essa função você consegue editar o seu nome, e-mail ou senha cadastrado no aplicativo. Você também pode excluir a sua conta. Dessa forma, todos os seus dados são apagados e essa função também ela é irreversível, ou seja, se você excluir sua conta, não tem como reativar ela novamente. Em ferramentas, você consegue buscar uma atividade. Nessa tela mostra todas as suas atividades cadastradas até o momento no aplicativo. Se por algum motivo você não estiver achando alguma atividade, você pode vir cá, que certamente ela vai aparecer aqui. Você pode estar pesquisando por um texto aqui para achar uma atividade e também pode estar realizando filtro por tipo da tarefa ou por categoria.
Ainda em ferramentas, aqui também é possível você utilizar o temporizador e o cronômetro sem necessariamente estar atrelando eles a uma atividade. O aplicativo ele possui a versão premium com diversos benefícios exclusivos para usuários premium. E esses benefícios são: o primeiro é acesso à versão web. A versão web do aplicativo FlyNow, ela é bem semelhante à versão mobile apresentada nesse vídeo, e através da web você tem acesso a todas essas funções que também tem no aplicativo. A versão web também contempla o acesso a uma extensão de navegador, também tem acesso a widgets na tela inicial do celular, tem acesso também a mais de 5 modos de visualização, que são os 3 modos de agenda, no modo diário, 3 dias e 7 dias, e os modos linha do tempo e pendências. A versão premium também ela não tem nenhum anúncios, dessa forma você acessa o aplicativo sem nenhuma interrupção. Outro benefício da versão premium é o uso ilimitado, ou seja, você não tem limites de quantidade de tarefas, hábitos e metas. O próximo benefício é as notificações personalizadas, ou seja, você pode escolher qual som da notificação você quer que toque no lembrete da notificação. Outro benefício relacionado a notificações é que na versão Premium é possível concluir a tarefa pela notificação. Além disso, também na versão Premium ela possui os relatórios semanais, mensais e anuais também. São exclusivos para a versão Premium. Outra função Premium é as funções de notas nas atividades, ou seja, adicionar notas nas ocorrências das tarefas, hábitos e metas. A função de temporizador também, atrelada a uma tarefa, hábito ou meta, ela é exclusiva para a versão Premium. Temporizador, os cronômetros também. A classificação das tarefas de acordo com a roda da vida também é exclusivo para a versão Premium. O próximo benefício Premium é a importação com calendário, que permite importar os eventos do calendário, exportar as tarefas e hábitos para o calendário e manter ambos sincronizados. Outro benefício é as múltiplas notificações, ou seja, permite adicionar mais de uma notificação em suas atividades. O próximo benefício também é você ter acesso a todas as futuras versões do aplicativo. E por fim, o último benefício é a garantia de 7 dias. Se por qualquer motivo você não gostar da versão Premium, é só entrar em contato com a gente que a gente faz a devolução do valor pago.